Chegou a hora do nosso Café no Ar especial de eleições. Nós abrimos esse espaço num dos quadros mais importantes aqui do programa para deixar você, telespectador, muito bem informado para votar de uma forma consciente. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida em sorteio na presença dos representantes de todos os candidatos. Coronel Menezes, do Partido Patriota, é o convidado de hoje. E com essas lindas imagens do Rio Negro, na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, a gente começa o dia e dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Por ordem de sorteio, a entrevista de hoje é com o Coronel Menezes. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Muito obrigado, Adriane, Emanuel, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Parabenizar a TV A Crítica, por essa iniciativa à disposição de vocês e da população da nossa cidade. A partir de agora o tempo está contando, o cronômetro está contando, são 30 minutos de entrevista, esse espaço que a TV A Crítica abre para os candidatos, para que a população tenha o conhecimento de quem são os candidatos, quais são suas propostas, a conjuntura, o contexto político que os fez entrar nessa disputa. E aí, Coronel, nós já o entrevistamos recentemente por conta da sua passagem à frente da SUFRAMA. E agora, mais uma vez, nessa conversa, eu gostaria de começar perguntando o que foi que fez com que o senhor decidisse entrar nessa disputa. O que o levou a entrar nessa disputa, a entrar definitivamente na política partidária e disponibilizar o seu nome à população para estar à frente da prefeitura? Manuel, duas situações. É o encontro de duas oportunidades. A primeira delas, que eu nunca pensei em entrar na vida política. Entrei porque o presidente me convidou para ser o superintendente da SUFRAMA, então aquela era uma oportunidade política, era uma função política, a minha cadeira. E aí, no início do mês de junho, ele me convidou para um outro projeto em Brasília, ao lado dele, e deixou isso público em vídeo. E eu falei que no momento eu não teria interesse em ir para Brasília. Ponto, queria ficar em Manaus. Então esse foi um primeiro ponto. E o segundo ponto, aí eu falei, presidente, olha, ele falou, vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Olha, posso me candidatar à prefeitura, é uma oportunidade. E o que me fez realmente tomar essa decisão foi o fato de, acompanhando a parte política da situação do nosso estado, da prefeitura, eu vi que não tinha nenhuma nova liderança política sem ser dependente ou caudatária de uma oligarquia política que domina o nosso estado há mais de 40 anos. Então eu falei assim, olha, eu quero me apresentar como o diferente, como uma pessoa que não tem ligação com nenhum político local e quer fazer alguma coisa inovadora pela cidade. O presidente se surpreendeu quando o senhor se apresentou? Olha, ele inicialmente falou assim, eu falei assim, eu só posso fazer isso se o senhor me apoiar. Ele falou assim, olha, toca em frente que nós vamos conversando, ok? Tem meu apoio, a gente vai construir isso ao longo do tempo. Se ele não falasse isso, Adriane, eu não estaria aqui nesse exato momento, entendeu? Porque eu não ia me aventurar, até porque eu também recebi, naquele momento, nos dias próximos, um convite para ir para a iniciativa privada da onde eu vim. Então, eu uni essas duas coisas. O fato de ser amazonense, de ter o preparo próprio para isso, ter um currículo aí que as pessoas estão à disposição da população. Nós, militares, desenhamos e construímos todo esse environment econômico que nós temos hoje na cidade de Manaus, o Polo Industrial de Manaus. E por que não nós agora termos a oportunidade de mostrarmos um pouco dos nossos valores e do preparo na administração pública? Coronel, desde 2018, na última eleição que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, muita gente surfou nessa mesma onda do presidente, da popularidade dele, principalmente nas redes sociais. Nessa eleição não está sendo diferente. Aqui em Manaus, por exemplo, tem vários candidatos que citam o nome do presidente. Como é que está essa questão para o senhor? O presidente participou do seu lançamento de candidatura de forma remota, online, tinha acabado de passar por uma cirurgia. O senhor é o candidato oficial, é o único candidato. Como é que está essa questão do apoio presidencial à candidatura? Bem, em primeiro lugar, eu tenho uma amizade com o presidente, ele já externou isso há 40 anos. Eu não sou bolsonarista de 2 anos atrás, ou de 3, ou de agora.
nós temos uma amizade, ele externou essa amizade, Adriane, não sou eu que estou falando, eu também falo, mas ele externou isso. O segundo aspecto é que desde o momento dessa construção, por exemplo, eu falei, presidente, eu posso usar a sua imagem comigo, e eu mandei os modelos das fotografias que nós podíamos usar como material oficial da minha campanha, ele falou, essa aqui pode, pronto, ele me autorizou. Então, se ele me autorizou é porque ele estava na campanha. E aí ele veio dando, ao longo desses 90 dias, algumas sinalizações. A penúltima foi há 2 semanas, quando ele falou, eu tenho candidato em Manaus e o meu candidato é um coronel do Exército. Então não foi o Menezes que falou, foi o presidente que falou. Agora, tem outros candidatos que querem o apoio, então esses estão buscando o apoio. Mas ele falou, olha, eu tenho um candidato. E graças a Deus, hoje ele está lá em São Paulo, no interior de São Paulo, e agora ele acabou colocando publicamente, o meu candidato em Manaus é o Coronel Menezes. Então, as pessoas têm que respeitar. Agora, claro, temos candidatos que se apresentam como bolsonaristas, está ótimo, tudo bem, tem outros que não, faz parte do processo, mas tem que respeitar uma decisão de uma pessoa importante. O apoio dele é interessante? Claro que é, tanto é que está todo mundo querendo, né? E agora ele já decidiu. Então, eu vejo que isso tem que mudar na política, as pessoas têm que respeitar. Eu me lembro bem, e eu quero fazer um paralelo com isso que está acontecendo hoje, por esse grupo que domina a cidade, que ele fica buscando mecanismos para simplesmente atrapalhar um processo que tem. Quando eu fui nomeado para a SUFRAMA, eu fui nomeado por uma decisão do presidente. E esse grupo político queria colocar um outro político derrotado numa eleição na SUFRAMA. E o presidente já tinha decidido, já tinha falado para a equipe econômica. Eu passei por uma entrevista e falou, é o Menezes que vai ser o superintendente. Não fui eu que busquei, foi ele que disse. E aí essas pessoas começam aquelas articulações, artimanhas por detrás dos palcos. E aí criou esse constrangimento todinho até hoje, até a minha saída da SUFRAMA, que falam, não, o cara brigou com a bancada. Não briguei com ninguém. Eles que me atacaram, porque quando o presidente me nomeou no Diário Oficial da União, isso foi numa sexta, 15 de fevereiro de 2019, na segunda já tinha um jornal local que representa, um jornal não, uma mídia local, que já estava noticiando que eu seria exonerado, que faz parte exatamente desse grupo político. E essa é a vida. Candidato, eu quero retomar uma fala sua sobre o seu posicionamento nesta campanha. A gente tem conversado com alguns candidatos aqui, alguns que dizem que são novos, outros aqueles que já passaram por cargos públicos dizem que não são velhos, mas que sim, que são experientes. Como é que o senhor se posiciona e como o senhor tem percebido a receptividade do público em relação à sua postura, como o senhor se coloca nesta campanha política? Eu quero falar diretamente para você. Nem novo nem velho, vamos colocar diferente e preparado. Por quê? Infelizmente, fruto da última eleição que houve a eleição de um governador, né, aqui, e esse governador se apresentou como novo. E todo mundo sabe que o governador ele não tinha uma experiência administrativa grande. E esse próprio grupo político, infelizmente, o governo se uniu a esse grupo e está dando no que está dando aí. Isso aí é uma questão que eu não vou entrar. E aí esse grupo político que não quer perder a majestade, falou o seguinte, olha, o novo já não funcionou, então que volte para o velho. Mas eu quero dizer para você que o velho também, nós já sabemos o resultado. O resultado é entregar a prefeitura devendo milhões e bilhões, CPI da saúde, Lava Jato e maus caminhos. Então o velho também não é o resultado. E aí eu vou entrar no meu posicionamento. Diferente e preparado, porque a população, o Emanuel, ela quer o seguinte, ela fala assim, vem cá, não tem outro candidato não? Se não tem, volta ao velho. E o candidato existe, somos nós que temos o apoio do presidente, mesmos valores do presidente, e eu vou lhe dizer o seguinte, com todo carinho, respeito e consideração, não dá para você comparar, pode ser novo na política, mas eu já tenho experiência de lidar com isso há 1 ano e meio lá na SUFRAMA. Mas não dá para comparar o currículo de um coronel do Exército, com toda a formação acadêmica, com toda a formação de administração pública, no caso da minha ainda fui para a iniciativa privada, depois fui superintendente da SUFRAMA, com o currículo de um novo que eles estão tentando colar, que é o atual mandatário estadual,
que não tinham uma experiência administrativa nenhuma. Então, não é por aí que a gente vai caminhar. Então, nós somos, sim, o diferente, temos o preparo para gerir a cidade. Tem candidato aí, que se posiciona agora, que o cara não tem nem nível superior. Ele não é nem médico, nem administrador, nem empresário. Então, calma, devagar. Temos, sim, uma experiência necessária e os militares, repito, são as pessoas empreendedoras e preparadas dentro da gestão pública e nós nos apresentamos dessa maneira. Era disso que eu ia falar agora, eu já vi o senhor falar em outras entrevistas, agora é a vez dos militares, é isso mesmo, né? Seguindo a mesma ideologia e sequência do governo federal? Olha, Adriane, exatamente isso. Sabe por quê? Esses políticos dessa oligarquia, eles são políticos profissionais. Políticos profissionais é promessas e promessas não cumpridas. Prometeram o BRT, prometeram o Expresso, prometeram a Nova Veneza, promete tudo e não cumpre. Já prometeram até que vão colocar uma pessoa, um guarda municipal por cada ônibus. Nós temos 1.400 ônibus, isso dá 2.800. Promessas, e quem paga o preço dessas promessas é a população, porque as promessas não são cumpridas e você recebe um serviço público de qualidade. Manaus teve um grande gestor, que foi militar, e o perfil do militar é esse, é de planejar, que esse é o nosso mestrado e todas as nossas, planejar e fazer o quê? Fiscalizar e executar. Nós somos pessoas de campo, operacional, nós temos saúde necessária para isso, para executar, para cobrar, para indicar. E isso, esses políticos profissionais que estão aí, essa liderança, não tem. Eles não têm. Eles não têm isso, eles são políticos, eles prometem, e aí eu vou dizer, às vezes ele promete por conveniência e querem resolver o problema deles e não da população. E nós vamos ser exatamente o diferente nesse posicionamento. Mesmos valores do presidente, nós temos o mesmo DNA. Manaus teve um grande prefeito, repito, o coronel Jorge Teixeira de Oliveira, um homem visionário, e agora eu vejo que é o momento da população. Exatamente, se você está aí buscando ser diferente, estamos aqui, vote Coronel Menezes 51, delegado Corte Silva. Eu queria entrar agora na discussão sobre as suas propostas de governo, e aí o senhor propõe a realização de várias obras de infraestrutura viária, por exemplo. Na verdade, propõe o estudo, e a minha pergunta é, se isso que o senhor propõe é possível de ser realizado, tanto os estudos quanto a implementação e a construção dessas obras, dentro do período do seu mandato, do mandato de 4 anos. Excelente pergunta, lhe parabenizo, pergunta de alto nível. Eu quero dizer que no momento que nós desenhamos esse plano de governo, nós fizemos diferente do que acontece sempre. Aqui o pessoal manda o marqueteiro desenhar, faz as coligações políticas, essa é a prática comum, né? E depois nomeia o secretário fruto da decisão da eleição e fatia fruto da coligação. O que nós fizemos foi diferente. Nós criamos uma equipe e essa equipe, já 60% delas são os secretários que fizeram exatamente esse plano aí contempla essa infraestrutura. Então, quem vai... E aí nós fomos fazendo assim, por exemplo, essa infraestrutura. Essa obra é necessária? Ela tem recurso? Perguntamos da pessoa que possivelmente vai gerir a parte da fazenda. Ele falou, temos recurso daqui ou dali. Então, foi dessa maneira que nós desenhamos. E aí, essas obras que nós colocamos, elas obedeceram um critério de execuibilidade. Em que sentido? Olha, considerando os cenários econômicos que nós criamos, 3 cenários, e o apoio exatamente do governo federal, a gente colocou, não, essa obra aqui é possível fazer. Você vê aí que aí não tem grandes promessas mirabolantes que possam ultrapassar o nosso, o espectro do tempo de gestão. A nossa preocupação não é essa. Nossa preocupação é desenhar um plano de governo, um plano de Estado que ele possa ultrapassar essa parte do plano de governo, mas responder aquilo que a população quer. Então, isso daí está dentro dessa execuibilidade econômica, dentro dos cenários da pior hipótese possível. Tem uma previsão dentro de infraestrutura de construir um viaduto lá na Bola do Produtor. É um complexo, sim. Esse viaduto em si, já há algum tipo de planejamento para chegar até ele? Por exemplo, 50 milhões, para você ter uma ideia, o custo. Eu digo um estudo de viabilidade, de mobilidade, né? Sim. Porque, por exemplo, a Bola do Coroado, ali, o viaduto do Coroado, ele demorou tanto ficar pronto e quando ficou pronto já não atendia a necessidade. O fluxo de veículos era muito maior do que a realidade de quando ele foi projetado. Concordo. Para a Bola do Produtor.
tem um planejamento, um estudo de trafegabilidade? Trafegabilidade. Olha, excelente pergunta. Deixa eu te falar assim, por que nós colocamos a bola do produtor? Porque é para onde a cidade está crescendo, Adriane. Nós temos um fluxo muito intenso do polo industrial de Manaus e as pessoas que trabalham ali na área do polo, elas residem nessa área da Zona Norte e da Zona Leste. Eu não tenho dúvida também, nós não chegamos, eu tenho que ser franco com você, nesse impacto. Mas nós não temos dúvida que quando ele ficar pronto, a cidade avançou mais ainda. Mas se nós não fizermos agora, vai ficar pior. Como está lá? Você não consegue dar a volta na bola do produtor, passa meia hora para dar aquela volta ali quando o fluxo está realmente no pico. Então, mas essa obra, ela é necessária. Já na área da educação, o senhor propõe a realização de concurso público, o pagamento da progressão no salário de reajuste salarial, de acordo com o tempo de serviço, 14º, 15º salários para os profissionais da educação no âmbito municipal. De onde vem esse recurso? Quem vai pagar essa conta? Não, esse dinheiro já tem, ele está previsto. Por exemplo, a prefeitura hoje, há de se concordar, ela já paga o reajuste do professor acima da inflação. Já está previsto dentro do orçamento. Então, isso não é nada inovador. A gente quer dizer o seguinte, professor, nós vamos manter isso daí. E vamos dar o 14º e 15º por atingimento de metas, indicadores dentro do IDEB. Ou seja, aqueles professores que realmente se destacarem, então ele vai receber esse 14º e 15º salário. Isso já faz parte do jogo, isso é um estímulo. E isso não avulta grande orçamento. Tá? Ele já faz parte do pacote orçamentário. Dentro do seu plano de governo também tem proposta para a saúde. Mas eu queria só fechar uma área, perdão, se me permite, para que eu passe uma mensagem. Nós vamos focar na construção de 4 escolas cívico-militares, mas essas escolas cívico-militares, por causa de 2 pontos interessantes que eu quero comentar com você em um segundo. Primeiro, pela qualidade do conhecimento. E o segundo, mais importante, por resgate de valores patrióticos, Deus, pátria e família. Esse é o diferencial das escolas militares. Não é para fazer com que o seu filho seja militar, mas para resgatar esses valores tão caros à nossa sociedade. Sobre essas escolas a gente acompanha uma certa reclamação da comunidade que muitas vezes não tem acesso a elas. E assim, por conta de R$30 para uma contribuição daqui, um valor para uma farda, alguma coisa ali. E aí tem escolas que hoje, estaduais, que estão sob responsabilidade não dos militares do Exército, mas da Polícia Militar, e que a população reclama muito que não tem acesso por conta disso. O senhor tem preocupação em relação a isso? As escolas cívico-militares, elas não têm nenhuma no Estado, elas estão fora desse contexto. Isso é uma problemática que precisa ser corrigido, alguns parâmetros com relação a isso. Inclusive, isso daí tem prejuízo nas escolas particulares, que elas têm certa restrição, mas nós estamos trabalhando para solucionar essa situação aí. É um assunto mais amplo e complexo. Você está falando da saúde. Sobre saúde, dentro do seu plano de governo, existe a previsão, por exemplo, do projeto Remédio em Casa. Remédio em Casa. Seria que as pessoas que tivessem as receitas dos médicos municipais pudessem receber esse medicamento em casa. Porém, essa receita geralmente já é feita dentro de uma casinha de saúde. Seria mais prático já sair da consulta com o remédio? Sem dúvida nenhuma. Não é para atender esse, mas é para atender aquele na reposição. E para isso tem exatamente o acompanhamento que deve existir de um farmacêutico, para ver se aquele remédio que foi prescrito... No caso, os remédios crônicos de uso continuado. De uso continuado. Isso foi uma demanda da população que o doutor Anoar, com a equipe dele, que será o nosso futuro secretário de saúde, visualizou. Então, a gente quis contemplar, porque a população mais carente, muitas das vezes, ela não pode se deslocar até lá, então a gente vai fazer esse delivery. O senhor falou do doutor Anoar, que vai ser o secretário de... Já defini, já falei, já dei publicidade a isso. E daqui a pouco eu vou nominar os outros. O senhor já falou várias vezes, inclusive, que já tem um secretariado formado. Como é que foi essa definição? Pelo menos... Vamos falar isso agora, logo. Né? Pelo menos de forma
Bem, nem todos os cargos já foram noticiados, né? O senhor disse quem vai ocupar, mas como que foi essa definição de quem ocupa cada cargo? Bem, é muito simples. E aí, perdão, desculpa me interromper, mas é importante a gente ouvir isso porque muitos candidatos, inclusive, se reservam a fazer essa divulgação, porque isso é moeda de troca depois da eleição. Por isso mesmo. É moeda de acordos, de contextos políticos. E aí, lhe perguntar por que fazer essa divulgação agora antecipada. É exatamente por causa disso. Olha bem, a minha parte toda de formação universitária, que contempla o mais alto nível, ela é planejamento. Então, o que eu percebi na política é que esses camaradas fazem exatamente isso, isso é a prática normal. E quando eu participei da campanha do presidente Bolsonaro, ele fez o inverso. E é isso que nós estamos fazendo. O que nós fizemos? O que esse cara faz? Ele faz aquilo que eu acabei de falar. Alguém faz o plano de governo, por exemplo, aí você está lá, faz parte da equipe, aí o cara te chama para ser o secretário de saúde, mas você não é administrador, não é da área da saúde, mas você é um político do grupo que venceu. E o cara te mostra a conta, olha, agora tu vai ter que seguir isso aqui no meu plano. Pode pegar o plano do atual prefeito, todo o eixo de governo dele, de cada 10 promessas que tinha escrito naquele plano, foi cumprida uma. Eu desafio, porque eu li e fiz isso daí. Sabe por quê? Coloca político do grupo sem estar comprometido, não é compromissado, é comprometido com aquele plano de governo. E nós fizemos o contrário, Emanuel. Nós convidamos as pessoas, eu falei assim, olha, eu quero te convidar, você que é o jornalista, por exemplo, eu convidei uma pessoa para o SECOM, você que é o jornalista, eu quero te convidar para você ser o meu secretário de comunicação, meus eixos são esses aqui, quais são os teus? Então, vamos embora publicar. Então, e aí eu fui crescendo a equipe, e aí um chamou o outro, falou, olha, tem um cara da educação, tem um cara da saúde, o outro da saúde já chamou o da Casa Civil, Então nós fizemos um grupo e desenhamos esse plano de governo. Então esse plano de governo, eu vou chegar para ele e falar, agora você vai fazer aquilo que nós prometemos, nos compromissamos com a população, porque no momento que nós fizemos, nós ouvimos também a população, então foi feito dessa maneira. E essa comunicação prévia, de certa forma, não é também uma forma de que essas pessoas que vão ocupar um cargo no primeiro escalão da prefeitura já comecem a trabalhar de forma antecipada para que isso dê certo lá na frente? Para que tenham uma vaga certa, um salário de secretário, vagas na secretaria? Olha, não, mas isso pelo lado positivo. O que eles estão fazendo agora é exatamente isso. Eles estão mapeando os processos de cada secretário. Olha bem, eu não nomeei todos. Eu tenho hoje 7 pessoas prontas. Eu já falei, você vai ser o secretário dessa. Então tem isso daí. Então eles já estão trabalhando, já estão verificando, mapeando, para tentar melhorar assim que a gente, porque o espaço é curto. Quando terminar a eleição, 30 de novembro, daqui a um mês você assume. E aí, meu amigo, vai ficar muito pouco tempo para você fazer articulação política. Esse pessoal vai fazer articulação política, eu não vou fazer articulação nenhuma. Vou falar, implementem agora exatamente o que a gente planejou e vai ficar poucas funções para que a gente possa ocupar. Mas o core, educação, saúde, casa civil, finanças, isso já está definido. É o core, ou seja, o coração, é o que faz a máquina funcionar. E por falar em administração pública, sobretudo no âmbito municipal, a gente não pode deixar de falar do sistema do transporte coletivo da cidade de Manaus. Nas suas propostas está a criação do corredor exclusivo para os ônibus. Agora, candidato, isso funciona? Não, na realidade não é a criação. Ali nós colocamos que há necessidade. Primeiro que nós desenhamos um programa municipal de mobilidade urbana. Sabe por quê? Tem 3 instituições dentro da prefeitura que elas não funcionam, são desencontradas e não têm sinergia. É o IMUR, que já foi Manaus Trans, é a CEMIF e a IMUR, CEMIF e o IMPLURB. Por exemplo, o IMPLURB, ele planeja e fiscaliza, não segrega a função. Então, a gente está unindo esses 3, dando uma nova roupagem nele para chegar nisso que você fala. Porque hoje, a pandemia no trânsito de Manaus é devido a uma falta de política de Estado nesse sentido. Então, hoje nós temos ônibus com porta da esquerda, ônibus com porta da direita, então que ocupa tanto a via da direita quanto a via da esquerda, e a gente não sabe para onde nós iremos. Exatamente isso, porque é política de governo, é política para daqui a pouco, e isso prejudica a população. Então, o que nós estamos desenhando agora para cumprir esse contrato que você está colocando aí, ele é muito simples, porque todo contrato tem indicadores. Então, fala assim, olha, frota de 10 ônibus,
tem 11 anos, 10 anos, tem 11 anos, tira o ônibus da rua, se não tirar multa. E se o erro se repetir, o que é que você faz? Cancela e abre um novo certame. É isso que tem que se fazer, tem que ter ação de comando. Hoje a gente tem, na verdade a gente tem há muito tempo um problema de continuidade. Sim. Entra um governo, as coisas estão andando ali, aí um novo gestor interrompe para ser o pai da criança de um futuro projeto. O senhor interromperia algum projeto, alguma coisa que esteja em andamento hoje, de imediato, se assumisse a prefeitura? Perdão, Se assumisse a prefeitura, o que seria interrompido de imediato? Nada. Só as coisas mais. Só o desperdício do dinheiro público. Eu sou um homem republicano. Nós militares somos estadistas. Nós não somos negociadores políticos. E aí eu quero lhe dizer uma coisa. Assumo aqui publicamente. Se a coisa está boa, eu estou pouco me lixando se eu vou ter que mudar. Eu não vou mudar nada. Se estiver funcionando, nós vamos melhorar. Se estiver ruim, nós vamos mudar. Exatamente isso. Sem esse problema de desgaste da imagem política ou de querer fazer alguma coisa diferente em prol do ufanismo da sua imagem política. Nós não temos esse ego pessoal que essa oligarquia política tem essa preocupação. A nossa preocupação é responder diretamente às demandas da população. E eu já assumi, Adriane, por exemplo, uma área da educação. A área da educação, vou falar aqui publicamente, tem pontos extremamente positivos. Atual, eu não sei como é que está atual, mas a professora Kátia é uma pessoa capacitada, uma pessoa que ela foi preparada para essa área, nem sei se ela ainda está ainda. Fez um belíssimo trabalho, porque nós estávamos lá atrás. Então, são coisas que precisam ser reconhecidas, independente se é da minha ou não é, se é amigo ou inimigo. E isso, esses políticos não fazem. Eles querem chegar, mudar tudo, por isso que não tem essa continuidade, e não assumem que em determinadas áreas realmente algum trabalho foi feito e avançou. Eu não tenho esse problema, eu vou trabalhar em prol da população. Candidato, a gente tem menos de um minuto Okay. antes do tempo das suas considerações. Eu queria ainda lhe ouvir falar sobre a segurança pública no âmbito... O senhor poderia falar em rápidas palavras? Rápidas palavras. Segurança pública é o seguinte, nós temos que inserir o guarda municipal, que é o viés da prefeitura, no contexto da segurança pública total, que é do Estado. Para isso, nós temos que reestruturar a função desse camarada. Segundo lugar, temos que capacitar, treiná-lo. Dar o armamento para ele também não será a solução. O que ele tem que fazer? Tem que dar o poder de polícia para ele poder se inserir dentro desse contexto da segurança pública e cobrir tudo isso com um sistema de vigilância, controle automatizado que já existe em qualquer cidade do mundo, aqui no Brasil, várias aqui próximo da gente, para um sistema de câmera, e isso é totalmente execuível, sabe por quê? Porque Manaus hoje já tem cobertura de 70% da parte de fibra ótica, então podemos recobrir o sistema ativo por um sistema passivo de segurança e vigilância. Ou seja, guarda municipal com poder de polícia, com poder de polícia, armada, capacitado, treinado, mas você tem que reestruturar as funções dele, porque hoje, do jeito que ele está, ele não tem condição nenhuma de participar desse sistema de segurança. Nós temos que integrá-lo ao sistema de segurança do Estado. Não faz nem a segurança dos prédios públicos, né? Exatamente isso. Candidato, a gente chegou agora nos minutos finais da nossa entrevista. Os próximos minutos é para que o senhor conclua, fale diretamente com o seu eleitor, com o telespectador do Manhã no Ar. Bem, em primeiro lugar, parabenizar, muito obrigado, parabenizar a você, Adriane, Emanuel, pela oportunidade, agradecer a crítica por essa, TV A Crítica por essa iniciativa, a vocês do Manhã no Ar, que vocês têm a liderança, né, dessa audiência. Dizer que, para você, eleitor, que nesse momento vai aparecer soluções para tudo, tá? Mas tem uma coisa muito importante, nós não temos resultados diferentes na nossa vida se nós não fizermos coisas diferentes. E a coisa diferente hoje que se apresenta é o Coronel Menezes, diferente de tudo. Primeiro que nós não fizemos ligação com nenhum político local, com nenhum partido, porque nós queremos ser exatamente esse, diferente. Mas quem vai fazer a diferença é você no dia 15 de novembro. Segundo aspecto muito interessante é que também nós abrimos mão do fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral, né, ele é pago por você, ele é dinheiro público. E neste momento que o país vive uma pandemia, ele poderia ser utilizado para salvar vidas. Foi por isso que nós abrimos mão desse fundo eleitoral. Por último, muitos dos desafios que nós temos aqui no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, nós precisamos do apoio do governo federal. Eu fui superintendente da SUFRAMA,
e fui o único amazonense indicado pelo presidente. Passei numa entrevista, trabalhei, tivemos resultados no Polo Industrial de Manaus, que teve o maior faturamento nos últimos 32 anos, em torno de 105 bilhões de reais. Então nós fomos provados na administração pública, tenho a experiência do Exército Brasileiro, fui gestor de uma instituição financeira, então temos o preparo necessário para isso. Então nós temos o apoio do governo federal, porque o governo federal é importante para solucionarmos o problema da saúde, da moradia, da habitação, da regularização fundiária, do transporte público. Então, se você quiser fazer a diferença, vote no dia 15 de novembro, Coronel Menezes, delegado Corte Silva, 51. Que Deus abençoe a todos e que nos dê a sabedoria necessária para mudarmos neste momento tão importante para a vida da nossa cidade. Muito obrigada por sua visita, por tomar esse cafezinho aqui com a gente. E essa foi mais uma oportunidade para você, eleitor, telespectador, se decidir para a votação do dia 15 de novembro. E você sabe que aqui no Manhã no Ar você acompanha a fala dos candidatos apresentando as propostas, até para que você, nosso telespectador, você eleitor, possa saber, possa ter condições de decidir, na sua opinião, quem será o melhor representante, ou melhor, quem será o melhor prefeito para a cidade de Manaus na próxima eleição. A gente segue, né, Adriane Diniz, ouvindo os Amanhã candidatos. o candidato que participa do nosso programa é o Romero Reis.